A pergunta que eu tenho para vocês é um pouco técnica, eu peço desculpas para o público, mas uma proporção razoável das radioterapias que são executadas, seja no setor público ou no privado, consiste em radioterapia para câncer de mama, que é o câncer mais prevalente na nossa população feminina. E uma boa porcentagem das mulheres com câncer de mama são submetidas à radioterapia. E nos últimos anos se encurtou, foi possível encurtar a radioterapia para câncer de mama sem que com isso fosse perdida a eficácia dessa radioterapia, né? Então diminuiu pela metade, é possível até diminuir a menos da metade a duração em termos de dias de radioterapia para essas mulheres. Vocês têm numericamente quanto isso conseguiria impactar, seja no setor público, seja no privado, abertura de espaço para outras doenças, para a fila andar, vamos dizer assim, quanto por cento representaria a mais de tempo de máquina disponível se a gente fizesse o chamado hipofracionamento em todas as mulheres que têm uma indicação para hipofracionamento? Você quer Bom, falar, deixa eu Marcos? responder primeiro. Falo sim. Existe uma tendência realmente de tentar encurtar o tempo de tratamento para todas as situações, tá? Para mama é uma delas, né? Para isso como é que isso aconteceu na radioterapia? À medida que a gente começou a dispor de mais tecnologia, ter mais certeza e mais controle da entrega da radiação, a gente começou a aumentar a quantidade por dia de forma a diminuir o número de dias. Então a dose efetiva biológica, digamos assim, ela é a mesma, tá? Então, o objetivo ali realmente é encurtar o tratamento, liberar a paciente para casa, para as atividades diárias com mais rapidez e, obviamente, quando você faz isso, você desocupa também algumas vagas de equipamento. Tá? Esses encurtamentos, eles não são para todas as situações, isso tem que ficar claro. A gente não trata todos os casos de mama de forma similar, tá? Então, esses estudos eles são para tratamentos da doença mais inicial, que é onde o foco da radioterapia é um pouco mais restrito só na mama, ele não entra também na drenagem linfonodal, tá? Então, eu até acredito que no futuro a gente também vai hipofracionar os casos mais avançados, mas nós estamos ainda num momento aí da ciência onde a gente consegue hipofracionar só os casos mais iniciais. Então, para todo mundo, mas realmente, como você colocou, libera vaga para tratamento. Quer complementar, Arthur? Não, eu tenho até alguns números. A gente fez um estudo do número de serviços que estão fazendo hipofracionamento no SUS, tá? No SUS não, desculpa, no país, de uma forma global. 80% dos serviços brasileiros reportaram a realização de hipofracionamento. Isso aumentou muito aí depois da mudança aí desse código de cobrança, né? SUS, né? Passa a ser interessante até do ponto que a gente, quando fez a avaliação de capacidade instalada, a gente avaliou aí um número médio, que era um número médio, vamos dizer, internacional, né, para países em desenvolvimento, com 22 frações em média, né? E existe uma tendência aí, a gente está projetando com a chegada de tecnologia para 2030 que a gente reduza isso para 18 frações em média. Então, assim, obviamente vai ter um impacto aí da ordem de 10%, 15% de redução absoluta, se a gente for falar todos os casos, mas a gente ainda segue com as dificuldades que o Marcos mostrou, né? A gente tem fila hoje, mesmo que por fraciona, tem também a questão do teto, né? Tem determinados hospitais dos lugares que a gente pesquisou no censo que tem vagas disponíveis, né? Mas não chega paciente por causas diversas. Mas sim, a técnica de hipofracionamento, de encurtamento, eu acho que é um elemento importante para ajudar a melhorar o acesso. Mas precisa de tecnologia, com aqueles equipamentos antigos. Pra você ter ideia, Rafael, no censo, a gente encontrou equipamentos em funcionamento com mais de 35 anos, né? Da minha idade. Estou brincando. Rodrigo, você está aí, Rodrigo? Então, Oi, gente, Luciana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite aí novamente de estar participando. Bom, gente, Rodrigo é Rodrigo Eloy, coordenador da área da saúde, da Controladoria Geral da União. Rodrigo, com você, doutor Marcos e doutor Arthur.
Obrigado, Luciana, obrigado, Rafael. Marcos e Arthur, estive acompanhando, tive problema de conexão aqui, mas acompanhei bem a apresentação. Fico pessoalmente bem preocupado, né? O Marcos chegou a comentar sobre a sustentabilidade da radioterapia. Eu acho que é uma palavra-chave, porque, né, a gente está numa mesa que fala de melhorar o acesso. Talvez quando a gente fale de tratamentos sistêmicos, outros tipos de serviços relacionados à oncologia, a gente tem uma pegada muito qualitativa, né? E a gente colocou aqui, né, foi bem colocado pelos colegas, pelos doutores, sobre a evolução da tecnologia para tratamento de radioterapia, mas ao mesmo tempo a gente encerra com essa, né, essa constatação triste de que ainda estamos falando de quantidade, né? A gente ainda tem problemas de quantidade a serem resolvidas no Brasil. Levantamento, né, que eu até participei há alguns anos, coloca que aproximadamente 40 milhões de brasileiros vivem hoje em regiões de saúde que não têm serviços de radioterapia pelo SUS. Enfim, é um cenário totalmente dramático mesmo. Eu acho que aquela estimativa que foi apresentada pelo Dr. Marcos de necessidade de 50 a 100 equipamentos me parece extremamente otimista. Imagino que a necessidade é Não, bem maior do que eu isso. acho, desculpa, Rodrigo, na verdade ali 50, a gente está com 50 a 75% de cobertura, né? A gente está projetando aí, são 409 máquinas hoje e a gente está projetando uma necessidade de 530, considerando 18 frações. O problema é que dessas 409, a gente tem um número grande de obsolescência. Então, o problema é um problema grande, com o risco da gente sucatear ainda mais o parque. Desculpa te interromper. Não, ok, isso é ótimo. Eu estava até fazendo alguns cálculos aqui enquanto vocês iam apresentando os dados, e eu tive acesso, né, a alguns números que vocês trabalharam no projeto RT 2030. Já chama atenção de imediato que a gente está falando de um tratamento que tem uma necessidade de estrutura grande, mas que isso, em termos de custo, ele não é tão relevante assim, né? Acho que dados que vocês têm, pelo menos um ano de custeio de cada máquina já paga o investimento inicial para construir, para adquirir o acelerador. Ou seja, a gente está numa situação onde a gente precisa expandir a oferta, mas a gente não tem dinheiro para manter isso, ou seja, a gente compromete a sustentabilidade. Foi colocado também a questão da defasagem da tabela. Também fiz um cálculo aqui rápido, pegando dados que vocês aí da Sociedade Brasileira de Radioterapia apresentam. E o que o SUS tem hoje, eu chutei aqui por baixo, aqui, né, chegando no cálculo final, se a gente fosse só reajustar os serviços que já estão em operação hoje no Brasil pelo SUS, ou seja, desconsiderando essa necessidade de expansão ainda, a gente precisaria no mínimo de 850 milhões de reais a mais por ano. Peguei um outro dado aqui rapidamente e vi que de todo o orçamento de atenção hospitalar do Ministério da Saúde em 2019, né, não peguei 2020 porque ele é totalmente atípico, mas sobrou mais ou menos 300 milhões de reais, sobra, né? Ou seja, a gente está falando aí de um buraco que a gente não sabe de onde tirar 500 milhões de reais por ano para custear. Isso eu estou falando sem expansão, estou falando apenas para custear, digamos, para equilibrar o custo versus a remuneração da radioterapia já existente atual no SUS. Aí eu me lembro, eu só queria uma pergunta, né, doutor Arthur, a gente já conversou há alguns anos e a apresentação de vocês colocou bem essa crítica de que o modelo atual não é sustentável, né? A gente tem remuneração ainda muito vinculada à tabela SUS, a gente tem alguns ingressos de emenda parlamentares, tem um plano de expansão de radioterapia, para alguns hospitais tem gastos tributários, enfim. Eu queria saber, assim, sabendo que é um problema de difícil solução, o que a gente pode, de fato, fazer em termos de financiamento, né? Estamos falando não ainda de qualidade, estamos falando de quantidade. Quando a gente conseguir resolver o problema que a gente tem, a gente vai conseguir pensar em atender e expandir a cobertura de forma qualitativa, né? Hoje a gente tem que pensar em contexto quantitativo ainda. Eu só queria deixar assim essa dúvida mesmo, o que vocês pensam, né? E pode ser tanto institucional da sociedade brasileira ou, obviamente, pessoal, que vocês são referências na área. O que vocês pensam que o Estado, que o governo pode fazer realmente para reformular totalmente o financiamento e conseguir equalizar esse déficit que hoje é realmente significativo? Rodrigo, fala, Marcos. deixa eu opinar primeiro isso.
concordo plenamente com tudo que você colocou, e a primeira coisa que eu tenho a dizer é que não era para ser assim, né? Então, a gente deixa virar um problema gigante para depois tentar resolver. Não é por falta de tentativa, a gente tem tentado aí mostrar o problema da radioterapia ao longo dos anos, né? Essa tabela congelada desde 2010 é um problema que ele tem que estourar em algum momento, né? Se fosse na oncologia clínica, já tinha estourado, porque para dar o tratamento você tem que comprar o medicamento. Na radioterapia, a gente vai deixar estourar daqui a 10 anos, na hora que eu tiver que repor o equipamento. E aí agora eu não tenho recurso mais para fazer isso, já sucateei tudo, deixei todos estragarem, falta de manutenção nos equipamentos, nenhum gestor em sã consciência faz um estudo de custo e ele vai lá e fecha o serviço de radioterapia, ele vai tentar resolver o problema, ele vai diminuir a qualidade do tratamento, a gente vai curar menos gente, vai ter mais gente ali na fila da quimioterapia, depois na fila da imunoterapia, e no final das contas a gente, para economizar dinheiro, a gente vai gastar mais. Então, sinceramente, assim, não era para chegar nesse nível que a gente se encontra, né? O que eu acho que deveria ser feito? A gente mostra aí os dados de inflação, de dólar e etc., mas não tem ninguém aqui na radioterapia querendo de pendurar nesses dados para conseguir um reajuste nesse nível. Basta fazer um estudo de custo. A gente já fez um estudo de custo, a gente levou ele, apresentou já para umas 5 gestões diferentes de ministros da saúde, assim, o problema vai sendo empurrado para frente, porque, como eu disse, é como se você já tivesse comprado um estoque de medicamentos de 10 anos, tá? Então vamos deixar para resolver daqui a 10 anos, aí a gente vê o que faz. Né? Na radioterapia é isso, você já colocou equipamento, agora ele vai durar possivelmente 10 anos, mais ou menos a depender aí da manutenção que eu vou dar para o sistema. Mas então, a proposta não é simplesmente pegar um índice de reajuste e aplicar, é fazer um estudo de custo realmente. A gente já apresentou, não precisa, né, assim, parece que eu estou reclamando, mas assim, não precisa confiar no nosso, né? Pega o nosso, repete ele, faz de novo e etc. E aí equaliza de novo como vai ser daqui para frente e a gente começa daqui para frente, né? Mas assim, a nossa preocupação principal é para essa próxima década mesmo, porque não só a gente vai estar aí com o parque todo sucateado, como a gente precisaria estar ampliando o acesso, né? A gente vai ter aí 60% a mais de idosos no Brasil em 10 anos, e pelos nossos cálculos aqui, a gente vai ter mais ou menos 40% a 50% a mais de casos de câncer, né? Então, com a mesma estrutura que a gente tem hoje, a gente não daria conta, a gente teria que expandir 40%. Né? Ao invés disso, a gente está deixando sucatear, a gente vai diminuir para depois ter que lançar um novo programa de 180 máquinas, que não vai ser mais 180, agora vai ter que ser de 300 máquinas, só que aí a gente não vai instalar em um ano, porque o problema da radioterapia, como a gente colocou ele de longo prazo, nós vamos demorar 20 anos para instalar as 300 máquinas, a população vai continuar sem acesso, e é isso aí que vem pela frente. Então, desculpa aí o desabafo, mas é o cenário que eu vejo aí para frente, que não é muito animador, não. Arthur, coloca aí alguma coisa. Anime. Não, eu queria só complementar mesmo, né? Quando o Rodrigo, e assim, Rodrigo, você é um cara que eu respeito demais aí, a gente inclusive trocou umas figurinhas aí no processo, e eu acho que o relatório do RT 2030 vai ser uma ferramenta aí para a gente pensar em soluções, né? A primeira solução que eu falo assim, não adianta eu olhar e dizer que o custo é de 800 para resolver, porque a gente não vai resolver num dia ou num ano, né? Eu acho que a gente tem que estabelecer ações para impactar realmente, para que em 10 anos a gente consiga buscar focos de orçamento. Você me falou aí, são 800 milhões, né? Acho que não dá um estádio da Copa, né? E a gente sabe que tem alguns aí que estão completamente fechados, né? A gente sabe que tem vontade política, a gente precisou comprar respirador, né? Compramos respirador e para um monte de lugar que não tinha nem UTI para poder colocar, né? Na Bahia mesmo aí tem mais de 50 milhões de reais em respirador aí comprados para uma loja de vinho que não chegou. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que ver o problema e trabalhar o problema, não para resolver agora, na gestão do presidente de agora, do governador de agora, mas estabelecer uma estratégia
para que a gente vá mitigando esse problema que hoje é um buraco enorme, que se a gente ficar pensando em soluções imediatas, a gente vai continuar sem resolver o problema. Então, uma das conclusões do 2030 é o seguinte, isso que a gente está fazendo agora e essas sugestões que vão vir, na verdade, são para ser direcionadas para quem de direito responder, mas a gente vai ter que revisitar isso aí daqui a uns 2 anos, né, Marco? Daqui a 3 anos, porque vai ter que fazer ajuste, porque esses 800 milhões podem virar 600, podem virar 900. Aí o problema é que se a gente não resolver a estratégia baseada em ciência, em 2030, o buraco vai estar muito maior, né? Vai precisar de muito mais dinheiro para resolver ele imediatamente. Marcos, doutor Marcos, Rodrigo, posso puxar para cá? Eu sei que você acabou de falar, doutor Arthur, que não dá para a gente pensar em resolução imediata. Concordo, né? Estou aqui ansiosíssima para ler o documento completo da R30, da Radioterapia 2030, mas eu vou te perguntar, o que seria, né, uma possível ação, sim, imediata, pensando na quantidade de paciente hoje que está na fila da radioterapia? Hoje, Luciana, a primeira coisa talvez seja uma distribuição mais hierarquizada aí dos pacientes, né? Então, do número de pacientes tratados e o número de aceleradores, a gente teve uma média de 565 pacientes por acelerador, tá? Se você for analisar, 565 pacientes por acelerador é um volume razoável, dá para atender sem grandes dificuldades, sem grandes sobrecargas. Fato que você tem aceleradores hoje tratando por dia 120 pacientes e outros tratando muito poucos, né? A distribuição você viu que está completamente heterogênea, acho que imediatamente a gente podia tentar fazer uma avaliação do que tem de capacidade instalada, né? E obviamente tentar a melhorar esse acesso. Agora, assim, dificilmente a saúde suplementar hoje consegue absorver pacientes, né, porque com o custeio que tem hoje, porque ele vai acabar tendo que pagar para poder atender esses pacientes. Então, assim, esses 800 milhões que o Rodrigo fala, eles talvez possam ser trabalhados para ser menos, porque a radioterapia tem um custo fixo estabelecido. Se a gente consegue direcionar pelo menos o custeio desse custo fixo, né, a gente consegue manter uma sustentabilidade. Obviamente que sem reinvestimento vai ter um impacto social muito grande. A dificuldade é que a gente tem uma heterogeneidade de fonte pagadora, né? Mesmo nesses serviços filantrópicos, mistos, etc., existem condições administrativas e políticas envolvidas, né, com as UNACONs e tudo, que dificultam uma solução mais homogênea, né? O relatório ele endereça alguns problemas desses aí, mas assim tem algumas soluções que não são soluções imediatas, são soluções para serem colocadas em quem de direito vai decidir, para que a gente realmente pense, e aí no caso a Controladoria Geral da União é a própria força que a gente pode desenvolver no momento de ação para ter impacto em cura de pacientes, né? E esses pacientes que não se curam, eles vão custar mais. Aí os 800 milhões que a gente está falando aqui, eles vão ser gastos em outros focos, né? Obviamente que tem outros orçamentos para isso, mas vão ser gastos de forma errada, eu diria, né? Respondi a tua pergunta, não, né? De imediato, não, tá bom. De imediato, o teto tinha que acabar, né? O teto não é uma atitude inteligente. A gente está comprando equipamento, mas a gente mantém o teto de que você não pode tratar mais do que X. Então, o teto é absurdo, na minha opinião. Acho que isso já tinha que ser dado de cara. Doutor Arthur, tem um outro detalhe também, desculpa, Luciano. Só mais um detalhe também. A gente conseguir monitorar a fila de tratamento é uma coisa que a gente não conseguiu acessar no nosso projeto. A gente entra em contato com a prefeitura para saber como é que é a fila de tratamento. Não tem fila. Né? Então ninguém assume a fila. A gente está tentando também, viu, doutor Marcos? A gente está tentando também. O teto, só para comentar que o teto, para o pessoal entender, né? Que o teto é porque cada prefeitura, cada região de saúde tem o seu orçamento. Dentro desse orçamento ele tem um número de pacientes que ele vai tratar. Então, assim, esse teto é muito também por conta da forma que o Sistema Único de Saúde está organizado no seu custeio, né? De paciente que às vezes vem de uma determinada cidade que tem um recurso de saúde para tratar em outra, né? A gente sabe que
esse fluxo, aí o Rodrigo talvez consiga explicar isso melhor, esse fluxo é um fluxo que gera algum grau de dificuldade operacional, né? E ele é trabalhado também de forma política. Estou certo, Rodrigo? Perfeito, é isso mesmo. E no caso da radioterapia, talvez seja um dos piores exemplos, né? Porque por conta dessa defasagem que a gente conhece. Enfim, realmente é um cenário muito pessimista. Eu, assim, pensando em construir soluções, né? Estamos aqui totalmente à disposição do projeto RT 2030, como a gente já estava desde o início. Mas pensando até, colocando aqui, saindo um pouco dessa figura de um agente público que eu sou, né, e colocando amplamente aqui para a discussão, quando a gente traz um problema como esse de sustentabilidade financeira, o caminho mais natural é a gente realmente pensar em aumentar os aportes de recursos, né? Isso é bem natural, e principalmente recursos financeiros, né? O dinheiro, o pagamento. E é por isso que a gente fala de tabela, fala de teto, fala desses aspectos que, de alguma forma, representam um desafio. Uma visão já, né, um pouco interna já do governo, bater de frente com isso nem sempre é frutífero, porque é muito fácil para os tomadores de decisões simplesmente alegarem que não há dinheiro e acabou, paciência, né? Assim, não tem, não tem. Ninguém consegue falar, né, com exceção talvez ministro da economia ou algo desse tipo, você sempre consegue jogar a culpa para alguém, né, falando não há o que fazer. Talvez buscar, né, eu acho que duas alternativas, né, já pensando em longo prazo, inclusive. Uma delas é pensar em aportes não financeiros, algum tipo de subsídio, algum tipo de gasto tributário, né? A gente colocou, por exemplo, os hospitais com fins lucrativos que absorvem demanda do SUS, e tem, né, os hospitais filantrópicos que têm algum tipo de subsídio tributário que não é estendível aos hospitais com fins lucrativos, né? Talvez pensar alguma coisa que não gere exatamente o desembolso de recurso possa ter uma efetividade maior. Um outro ponto, que também é um pouco parecido, ao invés de mexer naquilo que supostamente financia esse serviço, também tentar baixar esses custos, né? Vocês fizeram esse levantamento no projeto RT 2030 e tem ali desde manutenção do equipamento, energia elétrica, pagamento de pessoal. E se a gente for destrinchar cada um dessas despesas, digamos assim, a gente pode visualizar alguns pontos onde é possível, mediante uma atuação estatal, haver um enxugamento desses custos. Talvez o pessoal seja o mais palpável, né? Assim, existem políticas de subsídio para algumas áreas que incidem sobre a folha de pagamento, assim, né, diretamente. Nesse momento de pandemia, houve muito isso, enfim, nos últimos 5, 10 anos, aí, muitos casos de desoneração de folha de pagamento visando um objetivo específico. Às vezes o objetivo não foi alcançado, como foi no caso de manter emprego aí em alguns momentos de crise. Talvez isso possa ser um outro caminho, né? Assim, mapear os custos e a partir dali tentar enxugar os custos. No fim das contas, vai garantir a sustentabilidade sem que necessariamente precisa reajustar os valores pagos, né? Você reajusta de uma forma indireta. Mas, enfim, eu reconheço, né, voltando agora com a minha roupa de agente público, eu reconheço que é um caminho muito longo, de curto, também respondendo até a pergunta da Luciana, né, me colocando aqui na discussão, num curto espaço de tempo, o fluxo de pacientes tem que ser resolvido, né? Alguns levantamentos mostram regiões que têm, de fato, alguma capacidade ociosa em termos de radioterapia, cada vez menos, né, porque as pessoas sabem disso, as pessoas sabem que tem um centro de oncologia referência, por exemplo, em Barretos, né, que todo mundo conhece, e parece que já está no imaginário de todo mundo que lá é um local onde você possa ter acesso. A percepção nossa da CGU é que a gente percebe que há pouca coordenação nacional nesse sentido, né? Lógico que é extremamente desconfortável para um paciente ter que se tratar fora do domicílio, né? Isso gera uma série de desconfortos e até aumento de custos, mas se a gente pegar, por exemplo, o dado em nível Brasil, igual vocês colocaram, né, necessidade de expandir as estruturas, sinceramente, não adianta expandir estrutura no interior de São Paulo. Assim, onde também expandir, e enquanto não se expande, enquanto não se busca essas soluções,
os pacientes vão ter que se locomover no território, né? Uma medida paliativa para permitir o acesso para os pacientes a esse serviço. E isso tem muito que o Estado fazer. O Estado, que eu digo, de uma forma ampla, governo federal, estados e municípios, organizar essa atenção ao cuidado dos pacientes e permitir que, enquanto o serviço não chegue em todas, pelo menos em todas as macro-regiões, que pelo menos todas as pessoas possam chegar a esse serviço em um domicílio diferente.